Continuando com os comentários das questões de biologia do Enem 2015, vamos tratar da questão número 60 do caderno azul, que equivale a número 56 no caderno rosa, a número 64 no caderno branco e a número 77 no caderno amarelo. A remoção de petróleo derramado em ecossistemas marinhos é complexa e muitas vezes envolve a adição de mais substâncias ao ambiente. Para facilitar o processo de recuperação dessas áreas, pesquisadores têm estudado a bioquímica de bactérias encontradas em locais sujeitos a esse tipo de impacto. Eles verificaram que algumas dessas espécies utilizam as moléculas de hidrocarbonetos como fonte energética, atuando como biorremediadores, removendo o óleo do ambiente. Para serem eficientes no processo de biorremediação criado, as espécies escolhidas devem possuir: letra A, células flageladas, que capturem as partículas de óleo presentes na água. Letra B, altas taxas de mutação para se adaptarem ao ambiente impactado pelo óleo. Letra C, enzimas que catalisem reações de quebra das moléculas constituintes do óleo. Letra D, parede celular espessa, que impossibilite que as bactérias se contaminem com o óleo. Letra E, capacidade de fotossíntese, que possibilite a liberação de oxigênio para a renovação do meio ambiente poluído. Eu quero que vocês pausem o vídeo e tentem fazer essa questão. Logo depois a gente vai dar a correção dela. Vamos reler o texto. A remoção de petróleo derramado em ecossistemas marinhos é complexa e muitas vezes envolve a adição de mais substâncias ao ambiente. Para facilitar o processo de recuperação dessas áreas, pesquisadores têm estudado a bioquímica de bactérias encontradas em locais sujeitos a esse tipo de impacto. Eles verificaram que algumas dessas espécies utilizam as moléculas de hidrocarboneto como fonte energética, atuando como biorremediadores, removendo o óleo do ambiente. A parte destacada no texto nos mostra como as bactérias atuam removendo o petróleo do ambiente. Estes organismos utilizam as moléculas de hidrocarboneto do petróleo como fonte energética, através do seu metabolismo. Esse processo de retirada é chamado de biorremediação, que é a técnica definida como o uso de organismos vivos para remoção ou redução. Redução você entende a remediação de poluentes no ambiente. Geralmente, as bactérias apresentam dois tipos de metabolismo, sendo classificadas como autotróficas, que são bactérias que conseguem produzir seu próprio alimento através da quimiossíntese ou fotossíntese, exemplos, bactérias do gênero Prochoron. E heterotróficas, as bactérias que se alimentam de moléculas orgânicas oriundas de outros seres vivos e, dependendo da procedência dessas moléculas, podem ser classificadas como sapróficas ou parasitas, exemplo, bactérias do gênero Lactobacillus. Como podemos perceber, as bactérias citadas são heterotróficas, usando essas moléculas como fonte de energia. Lembrando que o petróleo é o resto orgânico de animais e vegetais mortos. Imediatamente, já eliminamos a letra E, pois, como vimos anteriormente, essas bactérias usam a matéria orgânica do meio como fonte de energia, sem necessidade de produção de seu próprio alimento. Quanto à produção de oxigênio, não ajudaria no processo de biorremediação. A letra A assimila as células flageladas para a captura de alimentos. Só que os flagelos são estruturas ligadas à função de locomoção, sendo formados por uma proteína chamada flagelina. Portanto, a resposta está errada. A letra B cita a taxa de mutação como o intuito das bactérias se adaptarem ao ambiente impactado pelo óleo. A mutação é uma mudança brusca que ocorre ao acaso no material genético de um organismo, ou seja, não podendo ser controlada, o que invalida essa resposta. A letra D menciona a parede celular espessa, que atua impossibilitando a contaminação da bactéria pelo petróleo. A parede celular é uma estrutura que fica ao redor da membrana plasmática da bactéria,
tendo como principais funções a proteção e formato da célula bacteriana. Quando se fala em proteção, está se referindo, geralmente, à manutenção da pressão osmótica intrabacteriana e à prevenção da expansão e eventual rompimento da célula. E a proteção contra a contaminação do petróleo não auxiliaria no processo de biorremediação do ambiente. Assim, a resposta correta é a letra C, que cita as enzimas produzidas pelas bactérias como catalisadores das reações de quebra. Isto é correto, pois as enzimas, substância do grupo das proteínas, atuam como catalisadores de reações químicas. Catalisadores são substâncias que aceleram as reações químicas, ou seja, as bactérias produzem enzimas que atuam quebrando o petróleo para ser usado como fonte energética. As referências utilizadas nesse vídeo se encontram na descrição. Peço que você curta, comente e compartilhe. E se quiser sempre receber mensagens de vídeos novos, assine o canal.